sejam bem-vindos ao BMC Business. Eu sou a Hanna Beltrão e está na hora do nosso encontro diário com os CEOs e gestores das principais empresas listadas no mercado. Uma ótima oportunidade para conhecer as iniciativas empreendedoras, os resultados e as prospecções dessas companhias. E você, é claro, é sempre o nosso principal convidado para essa conversa que hoje é com o Fábio Cefaly, diretor executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre o grupo. A M. Dias Branco é uma das maiores indústrias de alimentos do Brasil. É líder nacional nos mercados de massas e biscoitos e está entre as maiores do mundo nestes segmentos. A empresa é dona de 20 marcas, entre elas a Adria e a Piraquê. Em 1936, Manuel Dias Branco chegou a Fortaleza e montou a Padaria Imperial. Era o início da história da M. Dias Branco. 65 anos depois, a empresa está presente em todo o país com marcas regionais e nacionais. A partir da sede no Ceará, a companhia adotou uma estratégia de construção e aquisição de novas indústrias. Hoje já são mais de 16 mil funcionários em 14 fábricas e várias unidades de distribuição e comercialização. A M. Dias Branco opera com um modelo de integração vertical que permite a produção das principais matérias-primas que precisa. Desde 2015, a companhia produz 100% da farinha de trigo que usa na produção. A M. Dias Branco está listada na Bolsa desde 2006. E a gente já começa então recebendo o nosso convidado de hoje, o Fábio Cefaly, diretor executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. Fábio, deixa eu ver se o Fábio já está conectado. Fábio, seja muito bem-vindo ao BMC Business. Obrigado, é um prazer e eu agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco mais com vocês os resultados, as perspectivas, a estratégia e a história da M. Dias Branco. Com certeza. E para quem está nos acompanhando, mande também a sua pergunta pelo chat, que a gente bate uma bola aqui conversando um pouquinho com o Fábio, conhecendo um pouco mais sobre a companhia. Fábio, vamos começar então. Vai fazer uma semana, né, que vocês anunciaram a compra da Latinex, uma empresa de comida fit. E essa operação pode chegar a 272 milhões de reais se a empresa cumprir as metas de desempenho previstas no contrato. Como é que foi essa negociação e como é que vocês esperam, vocês esperam concluir esse processo de aquisição? Olha, esse processo ele deveria ser concluído rapidamente. A Latinex ela traz para a M. Dias novas categorias, né? Snacks em saudabilidade, snacks na indulgência, molhos e temperos. Então, é uma operação que não deveria ter nenhuma questão vinculada ao CAD, por serem categorias adjacentes a M. Dias. Então, a expectativa é que a gente faça rapidamente o closing, que é o fechamento dessa operação, né? Do ponto de vista estratégico, é uma operação que ela tem um alinhamento 100%, né? A nossa estratégia tem 3 avenidas de crescimento, que é crescer o nosso negócio principal, que é o negócio de massas, biscoitos, farinhas e margarinas, é vender mais e melhor, ou seja, vender mais volume com boas margens. A outra avenida de crescimento é a internacionalização, que hoje acontece via as exportações, e a terceira avenida de crescimento é a entrada da M. Dias Branco em outras categorias, principalmente aquelas que trazem para o nosso portfólio produtos com maiores margens e produtos com maior valor agregado, que é o caso das marcas que a gente adquiriu através dessa transação com a Latinex. Uhum. E de que forma, né, essa aquisição da Latinex vai agregar o negócio da M. Dias Branco? Como é que ela vai ser incorporada e vai também complementar o portfólio de marcas da companhia? A Latinex é uma empresa inovadora, é uma empresa jovem. O nosso primeiro contato com a Latinex foi em 2018,
através de um programa de conexão com startups. Entre 2018 e 2021, mantivemos as conversas, né, com a empresa, principalmente com o seu fundador, né? Então, assim, o principal, upside, né, dessa transação é a junção desse espírito inovador da Latinex, com marcas muito interessantes, produtos de alto valor agregado, com a distribuição da M Dias. Hoje a M Dias no Brasil chega em mais de 100 mil pontos de venda, né, nos quais a Latinex ainda não tem uma participação. Então a gente vai combinar esse perfil inovador, produtos de alto valor agregado, com uma distribuição muito robusta da M Dias Branco. Perfeito. E essa compra reforça a presença também da M Dias Branco no segmento de comida saudável. Hoje, qual é a participação de vocês nesse segmento? E a gente gostaria também de saber de que forma investir na produção desses produtos influencia no posicionamento da marca no mercado de alimentos. A gente tem uma submarca da Adria em biscoitos, que é a Adria Plus Life, mas a Adria Plus Life atua principalmente em biscoitos, né? A aquisição da Latinex traz a marca Fit Food, que é uma marca importante, já conhecida no mercado, em snacks, né? Então, esse, sem dúvida, é o nosso primeiro passo nessa categoria que é de snacks saudáveis. É um mercado que cresce muito no Brasil, mesmo durante a crise, a gente vê bons níveis de crescimento, é uma aposta grande da M Dias, né? E através de um movimento inorgânico, a gente acelera a nossa entrada nesse segmento. Uhum. E Fábio, a gente falou aí de uma aquisição recente, né, da M Dias Branco. Qual é a participação atual, a política atual de M&A da companhia? Queria que você explicasse um pouquinho isso e queria saber também se vocês estão focados mais no crescimento orgânico da companhia. Nós olhamos os dois, né? Tanto o crescimento orgânico quanto o crescimento inorgânico. O nosso planejamento estratégico, ele não depende das aquisições. As aquisições podem acelerar o nosso planejamento estratégico, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A questão de M&A é algo que já está no nosso DNA, né? A primeira aquisição da M Dias foi em 2003, quando nós adquirimos a Adria, uma das principais marcas de massas no Brasil. A Adria tinha algumas outras marcas, como é o caso da Isabela, e de lá para cá, a M Dias, eu diria que tomou gosto também pelo caminho inorgânico, né? E outras aquisições aconteceram. A Vitarella, em 2008, né? Que aí realmente consolidou a nossa liderança na região Nordeste. Hoje a nossa principal marca, é a maior marca de biscoitos do Brasil. Algumas aquisições menores aconteceram após a Vitarella. Em 2018, adquirimos a Piraquê, líder em biscoitos no Rio de Janeiro, e hoje a nossa marca premium em biscoitos, que já está sendo vendida no Brasil inteiro, e a mais recente, a Latinex, né? Então, no nosso DNA, no planejamento estratégico, nas discussões com o Conselho de Administração, o M&A sempre está na pauta. Né? Uhum. Perfeito. E a M Dias, só para complementar... Pode completar. É uma empresa que tem um balanço muito sólido, né? A M Dias é uma grande geradora de caixa. Então, a gente hoje opera com uma alavancagem muito baixa, né? A dívida líquida pelo EBITDA, no segundo trimestre, estava em 0,4%. E, historicamente, a gente tem um balanço muito sólido, né? Então, isso nos habilita a aproveitarmos boas oportunidades de investimento, como foi o caso agora da Latinex. Uhum. Perfeito. E muitas empresas também do setor de alimentos estão indo às compras, né? Investindo em aquisições. A que você atribui esse movimento no setor? É um sinal de que o setor está otimista com a retomada ou já é uma confirmação de uma retomada mais forte? Olha, o cenário ainda pede cautela, né? Acho que a gente viu aquele contexto em 2020
com muita volatilidade na demanda, meses com a demanda muito forte, outros meses com a demanda muito fraca, né? O que a gente tem observado ao longo de 2021 é um pouco mais de estabilidade, né, na demanda por alimentos, mas com alguns fatores que exigem um certo cuidado, né? Desemprego, a questão de renda, os custos ainda muito elevados, as commodities em dólares com preço muito alto, ou mais alto do que a gente observou nos últimos 2, 3 anos, e a desvalorização do real, né? Que impacta diretamente os nossos custos. Então, ainda é um contexto que exige cautela, né? No lado da M Dias, assim, o que está sob o nosso controle, a gente tem trabalhado muito e a gente conseguiu melhorar estrutura de despesas, fizemos a maior campanha de marketing da história da empresa no ano passado, ou seja, ao mesmo tempo que a gente melhora os nossos processos internamente, ainda existe um contexto externo difícil, né? No lado do M&A, para ir direto aqui para o seu ponto, realmente a gente viu o mercado um pouco mais parado no ano passado. Acho que até a questão de as pessoas mais tempo em casa, né? A gente também sem ir ao escritório, dificulta assim um pouco as negociações, porque quando a gente adquire uma empresa de alimentos, a gente precisa ir lá visitar, conhecer o fundador, entender como que é a fábrica, observar os produtos nos supermercados. Então, tem um trabalho de campo que precisa ser feito, né? Que acho que esse ano a gente está conseguindo fazer isso melhor. Então, sem dúvida, a gente tem visto que o mercado está um pouco mais aquecido em 2021. Uhum. Perfeito. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o plano de negócios, apresentasse um pouco mais, né? Os investidores sempre gostam bastante de conhecer, né, essa parte de cada companhia. A M Dias, como vocês colocaram no vídeo, ela está no mercado há mais de 60 anos. E é uma história de empreendedorismo, né? Que começou com uma padaria em Fortaleza para uma fábrica pequena, uma fábrica maior, e hoje é a empresa líder em massas e biscoitos no Brasil, com atuação em outros 40 países através das exportações, né? Então, daqui para frente, o nosso plano é um plano de crescimento com lucratividade. A gente não abre mão do crescimento e a gente não abre mão da lucratividade, né? Então, acho que a beleza do negócio está nessas duas variáveis, né? E a gente tem um plano estratégico muito simples, né? São 3 avenidas de crescimento. É vender mais e melhor as massas, os biscoitos, a farinha de trigo, as margarinas. O mais é ter mais volume, o melhor é trabalhar com margens atrativas, né? A segunda avenida de crescimento é o mercado externo, que hoje representa 3, 4% das nossas vendas, mas há 5 anos representava 0,5%. Então, é uma avenida de crescimento que tem apresentado um ritmo bem acentuado, né? A gente tem crescido 2 dígitos desde 2015 com as exportações. E a terceira avenida é a entrada da M Dias em outras categorias de alimentos, né? A nossa ambição é que a M Dias seja uma grande empresa de alimentos no Brasil, né? Hoje somos líderes em massas e biscoitos, mas através do desenvolvimento interno e mesmo das aquisições, nós entramos em outras categorias, como foi o caso agora da Latinex, que coloca M Dias, de fato, nos mercados de snacks e molhos e temperos. E ainda, né, puxando esse gancho, tem uma pergunta aqui de um telespectador, professor Lucas Esmeraldo, perguntando o seguinte: se vocês vão entrar com suplementação alimentar voltado para o público fitness e também suplementação de saúde, também de qualidade de vida. Olha, nós avaliamos muitas categorias, né? Até pela natureza do assunto, eu não posso entrar em muitos detalhes, né? Mas a marca Fit Food, né, acho que ela tem tudo para se consolidar no mercado como uma marca nesse mundo da saudabilidade, né? Hoje ela opera, Fit Food, em snacks, em pastas de amendoim, em massas,
sem glúten. Então, assim, a gente acredita, assim, que existe espaço, tudo no seu tempo, né, mas de ampliar o portfólio dessa marca. Perfeito. E tem mais pergunta aqui chegando. O Ricardo perguntando se o Nordeste é a região mais forte de vendas para vocês. Sim, sim. Hoje, Norte e Nordeste, essas duas regiões juntas, representam 60% das nossas vendas, né? Há 5 anos representavam 70%, né? Cresceram, mesmo o percentual tendo diminuído, elas cresceram, é que a gente conseguiu acelerar o crescimento fora do Norte e Nordeste, né? Principalmente na região Sudeste, com crescimento orgânico e com a aquisição da Piraquê em 2018. Perfeito. E queria falar agora com você sobre os efeitos, né, da pandemia. O setor de alimentos não está entre os mais afetados, até porque vocês produzem itens essenciais. Quais foram, então, os principais impactos que a companhia sentiu de 2020 para cá? Eles já foram superados? Olha, foram vários momentos, né? O ano passado foi bem redundante dizer isso, né? Mas foi atípico, né? Num primeiro momento, a gente viu uma alta muito forte da demanda, né? Quando os consumidores correram para os supermercados e se estocaram, né? Existia aquele receio, né, de que poderia haver falta de alimentos, o que não aconteceu, né? Depois tivemos o início do auxílio emergencial, que aumentou a renda das famílias, né? Isso impulsionou ainda mais a demanda. Então, houve assim um aumento muito forte de demanda. As vendas foram bem maiores do que os mesmos períodos de 2019, principalmente no segundo tri e no terceiro tri de 2020, né? E, em paralelo, houve um aumento muito forte dos custos, primeiramente com a desvalorização do real, quando o real foi de 4,50 para 5,50, né? O nosso setor tem no trigo seu principal insumo, e o trigo é uma commodity cotada em dólar, né? Então o efeito foi imediato. Aí tem óleo de palma, cacau, açúcar, que são commodities e estão expostas ao câmbio também. Então, ao mesmo tempo que a gente teve um aumento de demanda muito forte, que se refletiu num aumento de receita, a gente teve um aumento de custos muito forte também. Então, as vendas cresceram e as margens caíram, né? E no final do ano, com a redução do auxílio emergencial, houve uma diminuição de demanda, né? Ao mesmo tempo que os custos continuaram numa curva ascendente. Então, foi um ano, assim, bem agitado, né? Assim, muito atípico e muito volátil, né? Olhando especificamente o nosso setor, tanto na ponta da demanda quanto na ponta dos custos. E aí nós tivemos que adotar uma série de medidas, né? De proteção dos colaboradores, nenhuma das fábricas foi fechada, né? Nós conseguimos controlar bem essa situação de pandemia dentro da empresa, são mais de 14 mil colaboradores, o time administrativo ficou de home office, o time operacional continuou nas fábricas, mas seguindo todos os protocolos de segurança. E o Ricardo aqui também está perguntando em relação às vendas, como é que estão as vendas em relação a janeiro e setembro desse ano, né, comparando com o mesmo período do ano passado? A gente ainda não divulgou o terceiro trimestre, então ainda não posso entrar no resultado desse período. Mas olhando do começo do ano até o final do segundo trimestre, como nós divulgamos, foi uma curva ascendente, tanto de receita quanto de lucratividade. E lucratividade em termos nominais e margem, né? Então, de janeiro a junho, a M. Dias melhorou as suas vendas e melhorou as suas margens.
Perfeito. E a M. Dias Branco intensificou, né, a doação de alimentos durante esse período, sobretudo para as comunidades próximas, né, às unidades de vocês. Como é que você tem esse número consolidado, o número desse volume de alimentos doados? E queria saber também como é que funciona essa ação social da empresa. Isso é algo que faz parte da nossa rotina, né? Principalmente nas comunidades de entorno. A M. Dias tem 14 fábricas no Nordeste, no Sudeste e no Sul, né? Concentradas na região Nordeste. E no ano passado nós aumentamos as doações, né? Foram cerca de 20 milhões de reais em doações de alimentos. Perfeito. E a M. Dias também tem uma vantagem competitiva, que é conseguir moer todo o trigo que precisa nos próprios moinhos. Vocês não precisam comprar a farinha de terceiros, mas esbarram, né, na dificuldade que é a escassez do trigo no mercado. Qual é a dimensão desse desafio hoje para o grupo e como é que vocês estão conseguindo contornar essa situação? Essa estrutura verticalizada, sem dúvida, ela é uma vantagem competitiva, porque garante a disponibilidade do principal insumo, que é a farinha de trigo, e custos mais competitivos, né? Porque nós, assim, produzimos o principal insumo, que é uma commodity. Não estamos vendo uma escassez no negócio da M. Dias. A M. Dias, ela compra trigo, a gente usa diferentes tipos de trigo, né? Porque tem um portfólio muito amplo que tem massas, biscoitos, torradas, e para esses produtos nós precisamos fazer combinações diferentes de trigo. Então, nós compramos trigo no Brasil, nós compramos trigo na Argentina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Rússia, ou seja, nós já temos os fluxos comerciais já construídos para aquisição de tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? O desafio principal hoje é a questão do custo, né? Por ser uma commodity, ela é cotada em dólar, né? E o preço em dólar aumentou junto com a desvalorização do real. Então, nos últimos 18 meses, houve uma alta muito expressiva dessa commodity. E assim, o custo subiu muito e muito rápido, e o tempo para fazer os repasses de preço, pelo menos para atenuar o impacto dessa alta, é um pouco diferente, demora um pouco mais. Por isso que no início da pandemia nós vimos que a receita subiu pela demanda, só que as margens caíram porque os custos subiram muito e muito rápido, né? E aí demorou um pouco mais para a gente fazer os repasses e conseguir iniciar um processo de recomposição das margens. Uhum. E com a necessidade também de importar trigo, o câmbio passa a impactar nos custos, né, da produção da empresa. A gente tem visto o dólar numa movimentação de alta valorização e a M. Dias, na verdade, já teve que repassar esses custos para o consumidor. E qual é o peso também da cotação do dólar nos custos, né, gerais da companhia? 60% do nosso custo está associado à variação do câmbio, né? Então, 60% do custo é dolarizado. Trigo, óleo de palma e aí algumas outras commodities. Nós fizemos, sim, alguns repasses desde o segundo trimestre do ano passado, né? Mas eles foram repasses graduais, né? A gente não consegue repassar tudo de uma vez, né? Porque o consumidor também não aceita, é mais difícil com os clientes, né? Então, a gente viveu uma situação atípica no ano passado, que foi o aumento das commodities em dólar com a desvalorização do real. Normalmente, essas duas variáveis, elas andam em sentidos opostos, né? E uma acaba compensando a outra. No ano passado, não, as duas foram no sentido de aumento de custo, né? E foi tudo muito rápido. E os aumentos de preço, os reajustes de preço, foram mais graduais, né? Mas já foram feitos, sim.
Ok. E o dólar também ainda, né, falando sobre a variação cambial nos custos da companhia, o dólar também afetou os planos da M. Dias Branco no que diz respeito a aquisições em outros países. Qual era a estratégia de vocês inicialmente e também como é que a companhia está posicionada hoje em termos de marcas e unidades de produção lá no exterior? Unidades de produção no exterior não temos. A internacionalização tem algumas etapas, né? Eu diria que a gente está no início dessa jornada, que é a exportação, né? Tem ainda um caminho para ser percorrido aqui com as exportações e a gente tem mapeado oportunidades fora, né? Mas ainda está num estágio de entender os mercados, entender quais são as empresas, avaliar algumas oportunidades. Eu diria que ainda está no estágio bem inicial, né? A nossa prioridade hoje realmente é o Brasil. Uhum. E, Fábio, as exportações da M. Dias Branco cresceram mais de 200% no ano passado. Quanto do faturamento da companhia hoje vem das vendas para fora do país? Qual é o volume também atual de exportações da empresa e a meta para os próximos anos? Olha, hoje é cerca de 4% da nossa receita, né? Há 5 anos era 0,5%. Em 2016, nós, junto com o Conselho, tomamos uma decisão estratégica de reforçar o nosso time de exportação. Trouxemos uma pessoa muito experiente do mercado, que é o César. Ele tem feito um trabalho excelente de prospectar novos clientes para a M. Dias, e hoje a gente vende para mais de 40 países, principalmente na África, com as margarinas, na América do Sul com biscoitos e massas, América Central com farinha de trigo e massas, e nos Estados Unidos principalmente com marca própria para alguns varejistas, né? Então, tem aí tem muito espaço ainda para a gente aumentar as exportações e, em paralelo, a gente avalia algumas oportunidades, né? Obviamente que o câmbio a 5,50, né, dificulta um investimento fora do Brasil, mas, ao mesmo tempo, favorece as exportações, né? O produto chega lá mais competitivo e a gente tem uma receita em dólar. Uhum. E a companhia tinha planos também de construir uma fábrica na região de Juiz de Fora, né, no estado mineiro. Esse projeto ainda está mantido? Queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Não, esse projeto ele foi interrompido. A gente tinha um plano de construir uma fábrica de um porte grande em Juiz de Fora, né? Para dar mais robustez à nossa infraestrutura fabril de distribuição na região sudeste, mas o M&A a gente nunca sabe quando ele vai acontecer, né? Porque as conversas, as negociações, elas têm a sua dinâmica própria, né? E aí, naquele mesmo momento, aconteceu a aquisição da Piraquê, e a Piraquê trouxe para a M. Dias 3 fábricas, uma fábrica de refino de gordura vegetal, uma fábrica de massas e biscoitos em Madureira e uma fábrica novíssima de biscoitos em Queimados, as 3 no Rio de Janeiro, né? Então, com essa nova infraestrutura fabril que veio com a aquisição da Piraquê, aquele investimento em Juiz de Fora, pelo menos nesse momento, deixou de fazer sentido. Uhum. E tem mais pergunta aqui chegando do nosso, deixa eu só baixar aqui, do nosso telespectador, do Rui das Neves, perguntando sobre o hedge cambial. Houveram, né, erros de projeção de proteção no trimestre anterior, em trimestres anteriores. Foi modificado o modo operante para melhorar essa eficiência? Assim, erros eu sinceramente eu desconheço, né? Mas o que aconteceu? Nós não fazíamos até julho de 2020 o hedge cambial.
o hedge era feito apenas para o trigo, né? E com um hedge físico, mantendo 4 meses de estoque. A partir de julho de 2020, nós passamos a fazer também o hedge da moeda, né? Usando derivativos. E isso trouxe para a M Dias uma maior estabilidade da moeda. Então, hoje a gente tem visibilidade de que por um determinado número de meses eu sei exatamente qual vai ser o meu câmbio, né? O qual câmbio vai passar pelo meu custo. Sabendo isso, eu consigo me programar melhor para precificar os produtos. Então, aumentou, melhorou a visibilidade do nosso custo, né? Não foi uma questão para corrigir algum erro, e sim para melhorar a visibilidade do nosso custo. E esse processo ele iniciou em julho de 2020. Uhum. Perfeito. E no segundo, agora falando sobre, né, balanço da companhia, no segundo trimestre, a M. Dias Branco registrou lucro líquido de 142 milhões de reais, uma retração do que foi reportado no mesmo período do ano passado. A que vocês atribuem esse resultado? A retração do lucro a gente atribui ao custo, né? Foi em função do custo, foi da desvalorização do real e aumento das commodities em dólar. Esse foi o principal motivo. Perfeito. Em relação à queda de quase 26% no EBITDA, vocês veem um impacto direto do câmbio nesse resultado? Sim, a mesma explicação, porque na M Dias o lucro acaba acompanhando o EBITDA, né? Como a gente é uma empresa pouco alavancada, com uma dívida muito baixa, entre EBITDA e lucro, assim, a gente não tem grandes variações, né? Então, normalmente, o resultado do lucro acaba acompanhando o EBITDA. E o principal ofensor do EBITDA foi o custo, câmbio e pela commodity em dólar. Isso é o que a gente não controla, né? O que a gente controla melhorou. Entre 2019 e 2021, a gente conseguiu reduzir a nossa estrutura de custos fixos e despesas em 400 milhões de reais, né? Só que, assim, isso ainda não passou plenamente no nosso resultado, porque teve um fator maior, que foi a desvalorização do real. Perfeito. E tem mais pergunta aqui de um telespectador, o Ezequiel Santos, perguntando o seguinte: para a empresa, quais os desafios no que diz respeito à logística? Aumentar, atender, a logística conseguir atender o aumento de capilaridade da nossa distribuição comercial, né? No Nordeste, a M. Dias ela atende do pequeno varejo às grandes redes, né? Fora do Nordeste, a M. Dias ainda está concentrada nas grandes redes. Então, tem, ao mesmo tempo, uma oportunidade enorme, mas que também é um desafio para a M. Dias chegar no pequeno varejo, pela força de vendas própria ou através dos distribuidores, fora do Nordeste, né? E a nossa logística, que aqui é a logística, a nossa operação que vai da fábrica até a entrega, precisa atender essa necessidade comercial. Eu diria que esse hoje é o principal desafio. E tem mais pergunta aqui que ele mandou lá em cima, o Ricardo, nosso telespectador, perguntando, deixa eu ver se eu acho aqui de novo, perguntando qual é a participação de mercado da M. Dias Branco no setor de massas e biscoitos. No Brasil, 33%, no Norte e Nordeste, cerca de 60%, e no conjunto de Sul, Sudeste e Centro-Oeste, 20%. Quando a gente olha esses números de market share, a estratégia fica mais clara, né? Por que a gente está investindo tanto fora do Nordeste? Por que a gente chama o Nordeste de defesa e as outras regiões de ataque? Porque no ataque a gente tem só 20% de market share, né? Então, isso explica a compra da Piraquê, os maiores investimentos em marketing, os maiores investimentos em distribuição, em tecnologia da informação, a própria aquisição da Latinex, né? Então, essa é a grande
área de crédito para M. Dias Branco. Perfeito. E em agosto, vocês anunciaram uma recompra de 10% das ações em circulação. Esse programa já foi concluído e também qual é a estratégia da companhia nessa recompra? Nós renovamos o programa, tínhamos um programa que foi aberto em janeiro de 2020 e venceu em julho de 2021, então nós renovamos o programa, né? Aí, basicamente, são dois objetivos, né? De gerar valor para o acionista e de atender também a necessidade de um programa de incentivo de longo prazo para alguns colaboradores da empresa. Uhum. E falando um pouco agora sobre a política de pagamento de dividendos da companhia hoje, como é que ela funciona? Queria que você explicasse um pouquinho mais, né? O investidor sempre manda perguntas querendo saber detalhes sobre como é que funciona a política da empresa e como é que ela funciona e para os próximos anos, vocês pretendem manter dessa forma? Nós fizemos, Wanda, uma mudança estrutural na política de dividendos entre 2020 e 2021. Até 2020, nós pagávamos 40% do lucro líquido e pagamento por ano, né? A partir de 2021, ou seja, a partir desse ano, nós passamos a pagar 60% do lucro líquido distribuível com 5 pagamentos por ano. Então, isso cria uma frequência maior para o acionista, né? Uhum. E 4 dos 5 pagamentos, o acionista sabe exatamente quanto ele vai receber, que são 5 centavos por ação, né? Nos trimestres. E aí a gente faz um quinto pagamento para chegar nos 60% do lucro líquido. Então, nós aumentamos o payout, que é o percentual do lucro líquido distribuível, e aumentamos a frequência de pagamento. Perfeito. E falando um pouco agora, eu queria que vocês falassem sobre quais são os principais pilares ESG da M. Dias Branco e quais ações da companhia você também destaca. Nós assim, temos ações. Desde 2014, nós estruturamos a nossa área de sustentabilidade e nós escolhemos os temas prioritários, né? Considerando a cultura da empresa, a nossa área de atuação e os anseios da sociedade, né? Então, naquele momento foi importante para a definição dos temas. Então, a gente trabalha muito forte nas questões sociais, principalmente nas comunidades de entorno, nas questões voltadas à saudabilidade, a embalagem. A embalagem envolve uso de plástico, reciclagem, resíduos sólidos, as questões voltadas às mudanças climáticas. Então, já faz 3 anos que nós apuramos a nossa emissão de gases de efeito estufa, e uma vez que a gente tem os números, a gente consegue definir metas e ações concretas para a redução das nossas emissões, né? Então, assim, tudo que a M. Dias Branco faz no campo da sustentabilidade, que eu estou falando do social, do ambiental e também da governança, é sempre olhando a cultura da empresa, o que nós acreditamos, a nossa área de atuação e os anseios da sociedade, dos vários stakeholders. Perfeito. Então, esse foi o Fábio Cefali, diretor executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da M. Dias Branco. Queria agradecer a sua participação aqui com a gente, Fábio. Se você quiser também deixar uma mensagem em nome da empresa. Não, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Para a M. Dias Branco é sempre importante participarmos desse tipo de conversa ou de evento para compartilharmos a nossa história, os nossos resultados, a estratégia, e tanto eu quanto os demais membros do time de RI estamos à disposição para
para eventuais dúvidas, questionamentos e principalmente sugestões. Então, gostaria de agradecer, muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada, a gente que agradece você. Bom, e eu vou ficando por aqui, mas lembrando que você também pode acompanhar as notícias do mercado nas redes sociais da BMC News pelo nosso Instagram, @bmc.news, e também pelo nosso portal, com atualização minuto a minuto de tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional, porque só aqui na BMC News você tem informação que gera valor. Até uma próxima. Tchau, tchau.